desenvolver pessoas e acelerar negócios. Sejam todos muito bem-vindos ao Acelera aí Podcast. Eu sou a Thaís Clipeupaim, host deste programa, e hoje a gente vai gravar o nosso segundo episódio da temporada de 2024 com uma convidada incrível, que daqui a pouquinho eu já apresento ela, mas antes disso, o nosso protocolo inicial. Tu estás acompanhando o Acelera aí Podcast pelo YouTube? Então te inscreve no nosso canal, curte, compartilha. Se você for nos acompanhar lá no Spotify, nos segue lá também naquela plataforma. E aproveitando, você tem alguém para indicar, alguém que você gostaria de ouvir aqui na nossa mesa do Acelera aí? Então deixa aqui nos comentários. Mas já vamos começar porque, como sempre, eu não posso perder tempo porque essa uma horinha passa muito rápido. Sheila Zamboni, seja muito, muito bem-vinda ao Acelera aí Podcast. Estou mega feliz de te receber. Antes de passar já a palavra, eu já vou te apresentar meio que oficialmente aqui, porque aí depois eu já deixo você falar, né? Mas eu vou fazer uma introdução, um spoiler aqui do que eu recebi do teu mini currículo, né? Mas depois eu conto de onde é que a gente se conheceu, né? Sheila Zamboni, 36 anos, solteira. Daí depois dessa parte aí, eu vou deixar para ti, tá, Sheilinha? Fez 4 semestres de Relações Públicas na UX, que foi onde a gente se conheceu, né? A nossa primeira interação. Recebeu a oportunidade de trabalhar em uma instituição que veio do Rio de Janeiro, a Anglo-Americano. Fez uma transferência para lá, se formou em marketing, na primeira turma, inclusive bacharel do Rio Grande do Sul, né? Depois tu fez duas pós lá, né? Em gestão de pessoas e gestão empresarial. Trabalhou 5 anos lá na faculdade, na Anglo, como coordenadora de marketing da Place, produtora de shows da Morfine. Essa parte eu não sabia, fiquei bem surpresa. Sempre sonhou em fazer intercâmbio. E aí saiu do trabalho para viver essa experiência, né, com 28 anos. Passou 4 meses no México, deve ter sido uma experiência incrível. Que aí tu volta transformada e resolve trazer o teu pai para abrir a Caetano Turismo. De uma maneira mais simples e resumida, é mais ou menos isso. Mas depois tu vai contar tudo pra gente, né? Hoje o teu pai já não tá tão presente, né? Deixou o legado para ti. E aí agora tu tá à frente da Caetano Turismo, que é um segmento incrível. Que hoje, quando a gente fala assim do turismo, todo mundo acha que é só realmente um mar de rosas, né? Empreender num segmento que tu viaja, tu deve ouvir muito isso. Sheila, tu viaja um monte, né? Não tem perrengue, provavelmente, nesse segmento, né, Sheila? Nossa, claro. Sheila, mais uma vez, seja muito bem-vinda ao Acelera aí. É um prazer te receber. Tô bem feliz em compartilhar a tua história, em inspirar e instrumentalizar outras pessoas, porque essa é a essência do Acelera aí Podcast. Mais uma vez, muito bem-vinda. Eu que agradeço, fiquei muito feliz, me senti muito honrada, né, com esse convite. Eu sempre tive uma admiração enorme pela tua pessoa, né? Já seguia o programa, já estava acompanhando e eu achei magnífico essa ideia, né? Porque nós, como pequenos empreendedores, muitas vezes nos faltam referências, né? E aí a gente poder escutar que aquela dor não é só nossa, mesmo que sejam de ramos diferentes, isso faz toda a diferença pra gente. Ai, que bom. Sabe que a gente falava nos bastidores, né, sobre isso. Semana passada a convidada falou muito disso. A Adri nos trouxe uma fala sobre o quanto os demais episódios estavam ajudando ela, que também está iniciando agora a trajetória de empreendedora, porque por mais que a gente tenha recursos, ferramentas, sabe onde buscar, às vezes uma fala de alguém que também passa pelos mesmos desafios, pelas mesmas dores, o quanto a gente se conecta com essas pessoas, né? O empreendedorismo da vida real, né, Sheila? Exato. E o convite para Sheila, para Caetano Turismo vir aqui contar um pouco dessa trajetória, é muito com esse propósito, né? De se conectar através da nossa vulnerabilidade e através daquilo que a gente vem fazendo no dia a dia aí para desenvolver e acelerar pessoas, carreiras e negócios. Então, assim, de uma maneira mais... Eu li aqui a tua apresentação, mas é só para formalizar, né, e te introduzir ao programa. Mas quem vai contar essa trajetória
até chegar na Caetano Turismo, brilhantemente é tu, né, Sheila? Então conta um pouquinho, assim, como é que foi essa trajetória até chegar na Caetano hoje, sem perrengue, sem problema, sim, sem claro. desafio, trabalhando só com coisa boa. Exato, como todo mundo fala. E até minha mãe às vezes diz, tu só viaja. Ai, nossa, né? Que delícia. Eu sempre falo isso, é bem isso. Então, sempre trabalhei com vendas a vida toda, né? Então, sempre tive essa questão da comunicação, né? Na instituição também acabava estar sempre ali na frente, né? Com os alunos. Então, essa questão de pessoas sempre foi presente na minha vida, né? E eu sempre acreditei que a gente tem um propósito aqui, sabe? Eu sempre acreditei muito nisso, que o que eu queria fazer precisava tocar pessoas, de alguma forma, sabe? E aí, mas no primeiro momento eu não pensava em empreender, não vou mentir, sabe? Foi passando o tempo, enfim. E quando eu tava trabalhando ali, que eu trabalhei na Place, depois trabalhei na Morfine, chegou um período que eu disse assim, cara, eu faço o que um empreendedor faz aqui dentro, né? E aí, toda a questão de eventos também, que tem essa questão da correria que o turismo também traz, chegou num ponto que eu disse, não, eu preciso viver os meus sonhos. E o intercâmbio fazia parte de um sonho da vida toda, sabe? Eu sempre brinco que eu trago a Sheiloca, que é a minha criança, junto comigo, né? E ela sempre sonhou em fazer um intercâmbio. Ai, que incrível. E aí eu disse, cara, eu tenho um dinheiro, eu vou depositar isso e eu vou fazer intercâmbio. Fui, comprei, não falei nada pra ninguém, só avisei todo mundo depois que eu já tinha comprado. No México, né? Isso, pro México. Porque eu sempre amei o espanhol. Sempre. Foi a língua, assim, que sempre mexeu comigo, né? Eu sempre gostei. Eu resolvi ir pro México. O meu intercâmbio foi em Playa del Carmen, que fica entre Tulum e Cancún. Então, assim, eu tinha o mar do Caribe todos os dias. Sheila. Sim, todos os dias. Óbvio que eu fui lá para estudar, né? Então, eu fiquei nesse período estudando. Então, as minhas manhãs eram de estudos, né? E à tarde eu aproveitei para conhecer a cultura, que é uma das coisas mais magníficas que o México tem. Sem sombra de dúvidas, eu voltei mais apaixonada por aquele país, por aquelas pessoas, sabe? E eu voltei de lá querendo que todo mundo pudesse viver essa experiência. Porque eu sempre falo que viajar é muito além de ir lá e descansar, né? É tu entrar num outro mundo. Pra mim é essa a realidade. A gente entra num outro mundo, onde a gente conhece pessoas, onde a gente conhece uma cultura totalmente diferente, que nem nesse caso, eu passei até o Dia dos Mortos lá, finados. Que eles têm uma cultura gritantemente diferente da nossa. É muito mais festiva, Exato, muito mais festiva. E a gente conversava sobre isso e, tipo assim, as pessoas diziam, como assim no Brasil eles fazem isso? Sabe? E era legal porque daí tinham os mexicanos, né? Eu que era brasileira, na época só tinha eu que era brasileira lá na turma. Daí tinha gente da Suíça, tinha gente da Austrália. Então a gente conversava sobre as culturas que eram bem diferentes uma das outras. E aquilo foi tão enriquecedor, sabe? O que a gente aprendia nas aulas de história, o que a gente via por aí, tudo fez sentido. E poder viver aquilo não tem preço. Foi mágico, foi transformador. Eu te digo que eu tenho um mundo antes e um mundo depois. Olha só. Sabe? E eu voltei assim, meu Deus, eu preciso que todo mundo faça isso. Eu quero que todo mundo possa viajar, eu quero que todo mundo possa experienciar, porque a gente vive sempre atrás de trabalho, sempre correndo, mas a vida é tão passageira, a gente não sabe quanto tempo a gente tem, né? E a gente poder fazer algo por nós é o mínimo que a gente merece, sabe? Então eu disse, não, eu quero isso. E como meu pai sempre teve empresa de transporte, mas de ônibus, tá? Quando eu voltei, ele estava começando a querer se arriscar a fazer alguns aéreos. Eu disse, quer saber, vamos trabalhar juntos. Ele sempre quis que nós trabalhássemos juntos. Já tinha esse faísca ali. Sim. Mas eu jamais, porque eu vou trabalhar com meu pai, porque eu nunca vou trabalhar com meu pai, porque... Nossa, né? Cuspi pra cima, caiu na testa, direitinho. No empreendedorismo isso não acontece, não, imagina, nunca. Não, nunca. E aí a gente sentou, conversou, e eu disse pra ele, então a gente vai iniciar. Porque pra mim, tudo era novo. E pra ele também, claro. Porque ele vinha de um ramo que era diferente, né? Então, eu tive que aprender tudo sozinha.
sabe? Vou te dizer que assim, porque outras agências... Não, ninguém ajuda, sabe? A gente tem que buscar. Sim. A gente tem que correr atrás. É aquela história que eu falo, sabe? A gente tem que pagar o preço. Quer? Paga o preço para ter aquilo. Corre atrás, vai buscar. E eu sou muito grata a tudo isso que a gente fez, né? Porque nós aprendemos. Com certeza não foi da forma mais fácil, né? A gente levou uma baita surra no início, mas a gente não desistiu. E eu acho que o mais importante é isso. E hoje eu olho pra trás, assim, feliz. Porque eu sinto... Orgulho, né? com orgulho. Porque eu sinto que o que a gente faz é muito verdadeiro, sabe? É muito real, assim. Impacta, de alguma forma, a vida das pessoas. Quanto tempo vocês já estão com o empreendimento? Em torno de uns 8 anos. Ah, sim. Nossa, e aí já fazendo a analogia com essa segunda questão que eu quero te trazer, a pandemia foi, acho que o teu segmento, o segmento do turismo, foi um dos mais afetados, né, Sheilinha, durante a pandemia. E eu percebo, pelo que a gente vê no mercado, que ainda tem uma consequência, né? Porque o consumidor, ele começa lá a futricar onde ele vai viajar. E tinha uma galera que meio que fazia meio as coisas escondidas. E meio que se criou um hábito, né? E aí, como é que foi da pandemia para cá? Como é que tem sido para vocês, assim? Quais foram as principais transformações? Porque aí a gente se conectou novamente lá em 2021. Exato. Porque a gente se conheceu na UX, isso em 1900 e Guaraná com rolha. Fecha parênteses. E aí a gente se conecta novamente lá na pandemia em 2021. Que a gente ainda estava entre auge e bota máscara, tira máscara, decretos, fecha, enfim. Mas o turismo ainda estava muito afetado, né? Muito. E eu lembro que tu tava com essa consequência, né? Como é que foi? Conta um pouquinho. Eu não gosto de ficar resgatando a pandemia, mas é importante porque em algum momento, né, a gente ainda tem esse resquício, mas eu acho que o melhor e o pior podem ter saído dali, inclusive, né? Exato. Então conta pra gente um pouquinho como é que foi esse período. Então, eu digo pra ti que hoje eu consigo ressignificar e olhar dessa forma, mas a pandemia me trouxe as maiores dores, mas ela me trouxe muita cura também, e muita transformação. Sabe? Eu acho que, como empreendedora, eu não tenho mais medo de arriscar, eu não tenho mais medo de muita coisa, sabe? Porque a pandemia, nossa, foi cruel, assim, sabe? Cruel, assim, foi total. Porque o que acontece? No turismo, existem 2 formas de trabalhar principais, tá? As agências de viagem, tá? Que é o que a maioria faz, vamos supor... a grande parte das agências, elas trabalham só como agência. Nós trabalhamos como agência e como operadora de viagens. O que muda entre os dois? Nós nos vendemos como especialistas em viagens de grupo. Todo o meu grupo eu opero. O que é operar? Eu compro tudo direto da companhia aérea, dou um sinal, garanto aquele valor, começo a vender. Não importa se eu tenho ou não tenho alguém interessado. Eu tenho que pagar e começar a vender. O mesmo eu tenho que fazer com o hotel, o mesmo eu tenho que fazer com transfer, o mesmo eu tenho que fazer com tudo. Exato. Se eu quero garantir aquilo, eu preciso bancar, né? Então, a gente dá um sinal para tudo e depois vai vender, né? E torcer para conseguir vender tudo, porque senão o que foi, né? Em quanto tempo isso, Sheila? Geralmente, que nem assim, ó, eu tenho viagens programadas até outubro. Já tô pagando. Sim. Entende? Entendi. Já comecei a pagar as viagens do ano. Mas isso é para grupos. No individual, né? A pessoa liga, quer uma cotação, vai sozinha, enfim, né? Aí isso eu trabalho como agência. Eu pego grandes operadoras e, né? Faço a parceria com elas. São empresas que a gente trabalha há anos. Então, porque senão é muito trabalho entrar em contato com o hotel sempre, toda vez, negociar um por um. Mas o grupo... é sempre vantajoso para nós, né? A gente... É mais gostoso, é mais confortável, porque eu não tenho um terceiro. É eu direto com o final, né? Nesse período, nós tínhamos em torno de 10 grupos formados para o primeiro semestre de 2020. 2019 começou, 2020. Março Isso aí. De 2020. Isso aí. Nós tínhamos muitos grupos já. E aí, já estava quase na hora de viajar. Então, eu já tinha pago tudo de todos esses grupos, tudo mesmo. Assim, ó. E as pessoas já estavam pagando as viagens. E bum!
estourou a pandemia. A gente sabia que estava para acontecer, a gente via, óbvio, a gente tinha, né, os noticiários, enfim. Só que aquela história da reserva de emergência, ela dura por 6 meses, não por 3 anos. Porque para nós a pandemia durou 3 anos. Entende? Porque eu vou te dizer assim, ó, eu tinha, sem mentira, em torno de 500 mil reais fora pagos. E eu não tinha dinheiro para devolver para os meus clientes porque o dinheiro estava lá. Entende? Nossa. Os meus clientes... Assustadora, apavorante, Sheila. E guria, as pessoas me ligavam e diziam assim, meu pai tá na UTI, eu preciso desse dinheiro. Mas eu não tinha dinheiro, entende? Porque o meu dinheiro tava lá. E aí saiu uma medida provisória, e essa medida provisória dizia que a gente podia remarcar, né? Então, assim, a pessoa pagou, ela jogava pra frente. Então, a companhia aérea não devolvia dinheiro, o hotel não devolvia dinheiro, tudo jogava pra frente. Sim, tudo jogava pra frente. Meio que vivendo a mesma situação, Exato! né? E ninguém sabia como agir, sabe? Porque, assim, até as grandes companhias, se a gente ligava, era uma informação. Por e-mail, era outra informação. O comercial dava uma terceira informação. Então, a gente já não sabia mais como agir, sabe? Então, foi um momento assim, respira, o que a gente faz? Vai durar quanto tempo isso? A gente demite todo mundo? Vai ter caixa para demitir todo mundo? E se daqui um pouco volta? Eu tenho que remarcar todas as viagens. Eu continuo trabalhando, mas sem entrar nada. Para não te mentir, eu usei o último valor de hotel que eu tinha ano passado, em 2023. Caramba. Olha, entende? Guria, foi assim, ó... Foi algo gigantesco, porque além da preocupação com a saúde que a gente tinha e que todo mundo tinha, tinha os meus clientes. Que os meus clientes são muito mais que clientes, entende? E isso não é uma fala do tipo, ai, nossa, que bonitinha, ela tá falando. Não, a gente janta, a gente sai, claro, não é todo mundo, enfim. Mas é um carinho, é um cuidado que a gente tem como se fosse família, entende? E eu sabia que aquelas pessoas estavam naquela situação, mas eu não tinha mais o que fazer. E, bem sinceramente, existiu um benefício que tu podia buscar um empréstimo com o banco. Mas o turismo era risco e pro turismo não servia. Então, assim, eu não tinha o que fazer. Eu não tinha o que correr, entende? Então, os benefícios de pagar um juros menor, não funcionou para a área do turismo. E aí a gente tentou se unir. Pessoal do turismo para tentar achar soluções, mas não tinha. A história de se reinventar para nós não funcionava. Cara. Sabe? Porque, se reinventa. Só se eu fizer um novo negócio. Mas como é que eu vou abrir um novo negócio se eu tenho um monte de gente que eu já vendi? Eu não tinha como só fechar as portas e dizer, acabou, tá tudo bem, quito as minhas contas e deu. Não, eu tinha um dinheiro que não era meu em outro lugar. E mais um detalhe, eu tinha que rezar pro hotel não falir, né? Porque assim como eu tava meses no perrengue... Olha a cadeia. Exatamente. A gente tava meses todo mundo no perrengue. Thaís, eu recebi a ligação de guia chorando que não tinha comida para dar pros filhos. O Nordeste sofreu de um jeito que eu chego a me emocionar. Porque é impossível, sabe? Tu não te colocar no lugar dessas pessoas. Claro. Porque é uma cadeia. Entende? Todo mundo diz, fica em casa, né? Era essa fala. Fiquem em casa, se reinventem. Como é que o blogueiro vai se reinventar? Não, e é bem isso. E acredite, daí vem aquela... E teve muito naquela época os apocalípticos. E tinha o pessoal que era, basta nos dar as mãos. Exato. E acreditar. E isso em algum momento, assim, no empreendedorismo... Cara, não é só isso, né? E se reinventar acaba até perdendo um pouco do significado real, né? Porque a gente entende se reinventar a partir do momento em que tu tem recurso, que tu tem uma ferramenta, que tu tem uma equipe pensando em prol do desenvolvimento. Mas quando tu pensa entre comer, pagar a conta, viver assim, a saúde, que foi um meio que o que a gente viveu, né? Vocês muito mais potencializado nesse sentido de negócio naquele momento. E fora o que estava acontecendo no paralelo, que era realmente... a parte da pandemia no sentido da saúde, né? Que daí era uma outra história. E o tempo que isso durou. Exato. Caramba! Como é que foi emocionalmente, assim? Porque aí eu acho que entra a parte
do fortalecimento da empreendedora, que a partir dali, tu teve um marco na tua vida, pelo jeito, quando tu foi pro México, quando tu volta, antes da pandemia e um depois da pandemia, né, Sheila? Com certeza absoluta. Assim, eu vou te dizer que como emocional, eu vivi todas as experiências possíveis. Eu tive crises de pânico, sabe? E com isso eu acabei entendendo muita coisa, né? Mas eu precisava fazer alguma coisa. Não dava pra parar, entende? E aí foi que eu tive a ideia de pegar algumas pessoas que tinham viajado, que já haviam viajado, não importava se tinham viajado comigo ou se tinham viajado sozinha, e comecei a fazer algumas lives com essas pessoas. Pra que, já que não dava pra viajar, as pessoas pudessem contar a sua experiência. Eu lembro de viagem. desse movimento, incrível. Isso. E aí, então, a gente começou a movimentar o Instagram, né? Eu disse, não tem o que fazer, eu vou fazer isso. Então, assim, ó, nem que seja o único momento do dia que eu vou, né, botar uma carapuça aí e fingir que tá tudo lindo, tudo ok, né? Mas, vamos lá. E aí, começamos a sonhar de novo, né? Então, assim, como foi, qual a experiência, qual a tua dica, o que tu fez, o que não sei o quê, né? E começar a trazer dicas de viagens. Foi isso que a gente fez. Então, a gente começou a fazer pequenos vídeos, né? Trazendo dicas de viagem. Vai pra Maceió? Porque vai passar. Em algum momento vai. Graças a Deus passou, né? É isso que eu falo. Tudo passa. Sempre. Essa é uma lição também que eu aprendi com a pandemia. Sempre vai passar. Não há mal que dure. Não há bem também que dure pra sempre. É verdade. Mas vai passar. E aí, a gente começou a fazer esses vídeos e o Instagram começou a crescer. A gente viu que o nosso público começou a mudar. Porque até então, a gente trabalhava muito focado com a melhor idade. Muito. Com o agricultor, o pessoal do interior, enfim. E aí, a gente entendeu que logo, nos primeiros momentos, quando voltasse, esse público ainda ia estar muito receoso. Inseguro. Exato, E eu ia precisar voltar com tudo, porque eu tinha contas para pagar, né? Eu fiz dívidas, né? Porque eu precisava sobreviver. Claro. Né? A gente não demitiu ninguém, porque, como eu te disse, eu sou muito assim, ó... Quem tá comigo, entendeu? Até o final. E graças a Deus eu sou muito abençoada porque eu tenho pessoas incríveis que trabalham comigo. A minha equipe, eu fecho os olhos, assim, e sabe? E vou, porque eles são incríveis. E eu não podia deixar eles. E aí eu disse assim, ó, a gente vai reduzir a carga, né? Mas a gente vai estar junto. Eu só vou desligar vocês se eu tiver que encerrar tudo. Porque senão a gente vai dar um jeito. E aí foi, né? A gente começou a trabalhar esse público mais jovem, porque a gente viu que o Instagram trazia esse público mais jovem, né? E realmente, quando a pandemia começou a diminuir, a gente foi em busca daí de promoções e começou a trabalhar através de WhatsApp, através de chamadas, né? Enfim, as promoções para trazer esse público que a gente sabia que talvez não tinha uma renda tão grande, que ainda estava receoso, né? Porque, poxa, a gente não sabia ainda o que ia acontecer, né? Mas para fazer movimentar. E graças a Deus deu super certo. Assim, que nem eu disse, eu passei por momentos bem complicados, sabe? Mas eu passei a entender muita coisa. Essa questão da crise de pânico, eu descobri que eu sempre tive TDAH a vida toda e eu não sabia. E ela só aconteceu porque a minha ansiedade aflorou num nível extremo, né? E aí eu desencadeei as crises de pânico. Mas era uma coisa que eu nunca soube e talvez ia passar a vida inteira sem saber, né? Então, com a pandemia, eu acabei descobrindo algo que eu já carregava durante uma vida inteira, né? De, às vezes, tá dispersa, de às vezes, né? Então, eu digo que a pandemia me trouxe muitas dores, mas ela me trouxe muitas lições, sabe? Dessa de olhar para as pessoas, de ver que não dá para botar todo mundo numa panela, né? Do reinventar, né? De que nós moramos num estado muito abençoado, porque, querendo ou não, a questão da indústria nos salvou de muita coisa. Porque, que nem eu falei, o Nordeste não tem... Grande parte dos lugares não tinha indústria. Eles vivem do turismo. E o turismo morrendo não tinha o que fazer. Entende? Eu sempre falo que a mídia não contou algumas coisas bem cruéis que aconteceram.
porque é óbvio que a gente sabe que não dá, não pode e não faz sentido, né? Mas assim... Mas quem tá no meio e o impacto, né? Porque, exato. às vezes, dentro do empreendedorismo é muito isso, né? O teu negócio, ele tem muito impacto. E não é só na família, mas são outros negócios. E talvez a pandemia fez com que a gente olhasse para isso, né? Exato. Toda essa cadeia de importância, de influência que cada negócio tem. É o hotel que depende do aéreo, que depende do transfer, que depende o guia, que depende... Claro que quando a gente fala do turismo, a gente pensa assim num quadro geral que tem muita gente envolvida, mas todo o negócio, de uma certa forma, tem uma cadeia de influência muito grande, muito maior do que o teu negócio, né? E a tomada de decisão, a partir do momento... Eu não sei se tu consegue visualizar isso, eu acredito que sim, mas a partir do momento que tu diz assim, eu não vou desistir do meu negócio, tu tá dizendo que aqueles outros negócios também não vão acabar, porque... Exato. Essa tua decisão de continuar fez com que os outros negócios, inclusive lá no Nordeste, que foi onde tu te emocionou, tem alguns negócios que estão de pé lá, Sheila, porque você decidiu passar pela tempestade e tu disse, nós não vamos desistir. Então, pode apostar que tem muito negócio que está de pé porque tu tomou essa decisão. Então... é um legado muito incrível. De novo, eu não gosto de falar da pandemia. Nossa, a gente está em 2024. Mas é inegável que no teu segmento não tem como não olhar. Ela passou, né? Ai, olha ali, ó, a gente teve uma intempérie. Não, né? Não. Caraca, foi uma coisa muito grande. Foi. E, lógico, nós sobrevivemos a 100% do que aconteceu. Tem algumas cicatrizes, mas que bom que vocês continuaram. E não foi à toa que o convite para estar aqui na mesa do Acelera era para isso, porque é bem dentro desse contexto que... Agora, a minha pergunta é, tirando um pouco dessa questão da pandemia, mas trazendo para os desafios atuais. A gente imagina que os teus piores desafios foram esses, né? Enquanto empreendedora, enquanto em negócio. Mas eu acredito que tu ainda tenha outros desafios que o pós-pandemia traz, né? Sim. E dentro desse contexto, como é que tem sido os principais desafios hoje da Sheila, da Caetano, dentro desse contexto agora num pós-pandemia? É o comportamento do consumidor? É concorrência? É esse consumidor que quer fazer as coisas meio sozinho, meio sem... Como é que tu enxerga isso, Sheila, hoje nesse contexto? Olha, eu vou te dizer assim, o nosso ramo, ele veio sendo afetado de diversas formas, né? Primeiro foi a pandemia, depois foi essas outras plataformas online, né? Que eu sempre falo, não existe milagre, não existe. E tem a diferença de R$100, tem a diferença de 50, alguma coisa assim, beleza. Agora, Disney, por R$3.000... Tá bom, né? Não. Aí tu vai ter que ser o Mickey, né? Exato! Vai ter que encarnar o Mickey. Exato! Sabe? E eu sempre dizia, gente, não dá. Não dá. Isso não, a conta não fecha. A conta não fecha. Entende? E aí, a gente sempre recebeu, né, propostas do tipo, olha só isso aqui, a gente não consegue. Sempre deixei muito claro e muito à vontade. Olha, se tu quiser, vai, faz por tua conta e risco. Mas assim, olha, se tu entra lá na plataforma da companhia aérea e busca só o valor de um aéreo, vê se dá. Não fecha a conta só com aéreo. Imagina aquilo com all inclusive, com isso, com aquilo, com outro. Gente, milagre só que pena Deus, que tem gente, né? que acredita nos milagres, né? Não, mas é que por um tempo dá certo. Por um tempo acontece, né? Porque foi feita toda uma proposta durante a pandemia. Foi sim. rentando dinheiro, claro, né? claro. Então, óbvio que funcionou até um determinado ponto. Só que depois daquilo, não deu mais. Só que são várias, não foi só uma, né? Então, várias empresas acabaram, né, quebrando com isso que aconteceu. Empresas grandes, ao qual o público confiava, né? Algumas empresas pequenas também, né? Acabaram quebrando, enfim. E isso eu vejo que acaba, às vezes, dando alguns respingos, assim, sabe? No nosso trabalho. Gatilho de desconfiança, Exato. né? Eu vou te dizer que, assim, graças a Deus, hoje, a minha empresa, eu tenho clientes que me indicam. O boca a boca é o que mais
funciona no meu negócio, sabe? E eu falo isso Ainda com é, orgulho. Ainda é. Não Ainda é, sabe? Claro, isso é questão regional, né? Sim, sim. Mas assim, funciona muito bem. E eu vou te dizer que quem viaja com a gente, volta, sabe? E indica outras pessoas. E pra mim isso é a prova de que tá tudo certo, tá tudo lindo, sabe? Eu acredito que ter um diferencial é o mais importante, né? Porque muita gente vai dizer, eu acredito que muita gente fala ainda que a concorrência é a internet. Eu não vejo a internet como um concorrente meu. Porque, claro, eu posso mandar um roteiro pro cliente, o cliente pode pegar aquele meu roteiro todo e buscar na internet. E pode ser mais barato? Pode. Sim. Mas se ele tiver um problema com a companhia aérea, ele vai ter que ligar para um 0800. Se ele tiver um problema lá no hotel, ele vai ter que ir lá resolver. O meu cliente me liga e quem resolve sou eu. Entende? E se eu não tiver solução para aquilo, a gente vai fazer o máximo possível para dar todo o amparo e todo o suporte que é possível. Eu vou saber falar sobre leis, sobre direitos, que o 0800, se te atender, não vai funcionar. Então, eu acho que não vejo como um concorrente, sabe? E também, principalmente dessa outra parte, que eu vejo que a gente tem um baita diferencial, é que nos grupos nós acompanhamos. Então, assim, quem não tem companhia não gosta de viajar sozinho, quem se sente inseguro também para ir sozinho. Então, que é uma experiência diferente também, né? Exato. Que é só pagar e ir, né? Então, tipo, eu vejo que a gente eu não vejo a internet como um concorrente, sabe? Mas o desafio é essa questão dessas empresas que prometem e não conseguem cumprir. Isso eu acho muito chato, né? Muito difícil. Eu acho um pouco complicado também. É uma dor que eu sinto, é que às vezes as pessoas não enxergam o serviço como um produto, sabe? Faz sentido. Eu vejo que às vezes as pessoas não enxergam, porque quando alguém me pede uma cotação, eu fico um tempo em cima daquilo. Por mais que seja um destino que eu já conheço, que é um destino fácil, mas eu vou buscar o melhor valor, eu vou buscar o melhor roteiro, eu vou tentar entender, eu presto uma consultoria para conhecer o cliente. Que nem, eu sei que tu adora sair, viajar e comer lugares diferentes, né? Não, gastronomia, né? Exato, quem não? Então eu vou sempre tentar te dar uma dica de um lugar bacana pra ti ir, entende? Então eu vou tentar entender o cliente. E eu acho que isso faz toda a diferença, sabe? O relacionamento construiu o serviço, o pacote, com base naquilo, no cliente, né? Na expectativa. Exato. Só que às vezes o cliente não enxerga dessa forma. E aí, eu vejo que às vezes ele pede uma cotação, a gente envia e, tipo, nem um obrigado não vem de volta, sabe? E aí é aquela história, né? Tem uma pessoa ali atrás fazendo todo um trabalho e tudo bem. Não vou estar sendo mimizenta, mas às vezes, sabe? Coraçãozinho. Às vezes dá um… Tipo, pô, pelo menos visualiza ali, diz, obrigada, vou pensar, qualquer coisa, sabe? Então eu vejo assim que às vezes, sabe, falta um pouquinho disso. Fora isso, eu acho que são todas as dificuldades que o empreender tem, né? Que é… Tu tá com a família. Sim. Empreender com a família. Complicado. Ainda mais que, né, que eu disse, meu pai já tem uma certa idade, né? E ele não é presente. Tipo assim, faz um mês que ele tá fora viajando, né? Vivendo a vida dele. Tá tudo certo. Sim. E tá tudo certo, né? Mas assim, daí ele volta e acha que tudo continua do jeito que tava quando ele saiu. Exato. Tudo normal no front. E aí, assim, filha, no meio do negócio dele… segurada aí, né? Um pouquinho. Sim. Tipo, às vezes, ele esquece que estamos num ambiente de trabalho. Tudo bem, estamos trabalhando ali só nós dois, ok. Mas já aconteceu de ter cliente, às vezes… Sabe? E ele chega cortando no meio. Ô, filha, não sei o que. Né? E aí, por ser pai, às vezes, né? Acha que a opinião dele vale mais. Né? Claro. Mas assim, a gente conversa bastante. Ele é um maravilhoso. Ele, depois que realmente resolveu sair, né? Porque eu sempre digo que ele vai estar sempre ali, o lugar dele tá sempre ali. O legado dele tá ali. Exato, eu honro a vida dele, honro ele por tudo que ele me trouxe, por tudo que ele fez, né? E ele faz ainda, mas eu sinto que hoje ele sempre me olha e diz assim, se tu acha que é o certo, vai e faz, sabe? E isso é muito gostoso. Nossa,
Porque isso é o endosso, de fato, de que tu tá no caminho, né? Exato. Ai, Sheila, que coisa boa. E olha só, né? Uma coisa que me chama muito a atenção, eu lembro desse movimento da internet, eu lembro dos vídeos. E tu é uma pessoa que tem uma energia muito alta. Tu é isso, né? A gente vê esse sorriso. A parte boa do empreender no turismo, eu acho que é a tua figura, assim, eu visualizo, eu olho para ti, eu vejo que tem ali, é a Sheila, feliz de contar sobre uma viagem. Em cada lugar que tu vai, tu faz questão de mostrar absolutamente tudo, os detalhes, e a gente fica muito feliz de te acompanhar, e eu, como cliente, sei o quanto isso é importante. E aí eu quero falar um pouquinho dessa parte boa do teu negócio. Principalmente na nossa região, né? A nossa região, por muito tempo, assim, as férias, ela foi... a gente sentia culpa de sair de férias. E eu falo, assim, por mim, porque às vezes a gente não pode mais ficar desocupado, né? Porque, meu Deus do céu, o legal é tu estar trabalhando manhã, tarde e noite, o final de semana ter sido uma correria, e a gente vem vivendo isso cada vez mais. E aí, cada vez que a gente sai de férias como um bom caxense, eu falo de mim, tá, galera? Eu tô falando de mim. Uma vez por ano. Daí, quando tu sai de férias, tu tem vontade de morar no lugar que tu tá saindo de férias. Eu brinco que se tu sente isso cada vez que tu sai de férias, é porque tu tá saindo de férias errado. Porque a gente demora muito tempo para viajar e aí não quer mais voltar, né? Então, alguma coisa tá errada. Mas, brincadeiras à parte, me fala um pouco disso, né? Disso que tu de estar feliz falando do teu negócio, de ter superado absolutamente todas essas dificuldades, desafios. Qual é a parte boa do teu negócio? E aí o pessoal vai dizendo, olha a pergunta da Thaís, né? É viajar que é a parte boa. Eu não sei se é necessariamente isso, né? Porque a gente sabe que tu viaja bastante, mas quando tu tá aqui trabalhando, tu tá assim, feliz, faceira. Então fala um pouquinho pra gente dos prós do turismo. Então, que nem eu falei, né, desde o início ali, que eu sempre queria trabalhar com algo que fosse um propósito na minha vida, né? Algo que me fizesse levantar mesmo no dia que não tivesse muito legal, sabe? E claro que viajar é maravilhoso, eu amo, é super gostoso, é uma parte maravilhosa do meu negócio, mas realizar sonhos também é uma parte incrível. Eu vou te dizer assim, que às vezes o que eu recebo, o feedback que eu tenho dos meus clientes e o que eu vejo quando eu tô junto com eles é muito melhor do que muito dinheiro, do que muita viagem, do que, sabe? É aquela sensação de meu Deus, obrigada, sabe? Eu sei que seja um dia da vida dessa pessoa eu consegui fazer com que ela fosse um pouquinho mais feliz, sabe? E aí eu trago aquela fala que a gente estava conversando antes, né? Daquela vez que a gente... que eu estava fazendo um curso contigo até, né? E que eu nunca vou me esquecer daquele momento, né? A gente tinha que fazer um pitch, né? E foi rapidinho. E no final da minha fala, o filho de uma cliente que também estava fazendo o curso levantou e me disse, tu mudou a vida da minha mãe. Porque a minha mãe ficou viúva, ela não saía mais. Então, ela não tinha mais o brilho. E, Thaís, isso eu vejo o tempo todo. Porque, querendo ou não, principalmente quando eu trabalho com essas pessoas de mais idade, elas, às vezes, se sentem sozinhas. Entende? Porque todo mundo tem sua vida, os filhos têm as suas vidas. E tá certo, todo mundo tem que seguir o seu caminho, né? Claro. Mas eles, às vezes, eles têm muito tempo, só que eles não têm companhia. E poder ver os grupos se formarem, essas pessoas se conhecerem, relacionamentos nascerem, da sabe? Continuidade. Exato, sabe? Poder ver que aquela pessoa... As pessoas me abraçam e falam, obrigada por me trazer aqui. Porque se tu não estivesse aqui, eu não estaria aqui. Porque é aquela história, às vezes o filho não consegue levar, as pessoas... Todo mundo tem uma vida. Então, eu acho que isso é enriquecedor, entende? Eu toda vez que eu tenho alguma dificuldade, eu penso...
eu não posso parar, porque olha quantas vidas eu toco de alguma forma, entende? Claro. E não tô dizendo, nossa, Madre Teresa, né, meu Deus, não é isso, sabe? Claro que não. Mas querendo ou não, eu vejo isso, porque as pessoas às vezes estão sozinhas, sabe? E o quanto a viagem pode ser uma maneira de ressignificar algum acontecimento na vida. Muito. E sei lá, o casal se separou, vai viajar para ressignificar alguma coisa. O filho formou, a filha formou, vai viajar para ressignificar. Se aposentou, entrou na melhor idade. Exato! Sei lá qual que pode ser o motivo, mas muitas vezes o significado da viagem não é nem o destino. Não. Mas de fato é o que significa esse movimento de fazer uma viagem sozinha, sozinho. Exato. Cara, é muito maior do que ir lá fazer uma foto pro Instagram porque tu tá comendo um negócio bonito. Exatamente. É muito maior que isso, né, Sheila? E a gente vê assim, ó, eles vivem, eles aproveitam aquele momento, sabe? Porque é como tu falou no início, nossa região principalmente tem muito essa questão do merecimento, né? Do tipo assim, do trabalho. E aí às vezes elas estão lá mas vamos fazer, eu sempre falo, gente, respira. Olha esse mar, olha esse lugar, sabe? E nós vivemos num país lindo, rico de todas as formas. A gente tem tudo aí. Olha só, tu falou que o destino que mudou a tua vida foi o México, né? A gente sabe que tu é mega apaixonada. Sim. Mas tem algum assim no Brasil que tu também é super, ultra, mega apaixonada? Nossa, ou é super difícil difícil. escolher, assim? Olha, super difícil falar, tá? Mas eu vou te dizer assim, claro, eu não conheço tudo ainda, infelizmente. Ainda, mas eu tem quero. tempo ainda, Sim, tem muito tempo, mas assim, Jericoacoara tem meu coração, tá? Jericoacoara é um lugar, assim, gostoso, assim, que, nossa, é tipo, sabe a história do eu moraria lá? Eu moraria lá. Sei. Maceió também, pra mim, assim, é um destino... Porque tudo é muito perto e tem praias lindíssimas que são diferentes uma das outras em questão de 30 minutos, 1 hora, sabe? Então, assim... É que eu amo praia, então pra mim falar de outra coisa é difícil. É sobre a minha. E tem algum lugar, Sheila, que tu foi e tu disse assim, isso aqui não. A expectativa tá muito alta, não gostei desse lugar. Teve algum que te surpreendeu negativamente? Não vou te mentir. Negativamente, nenhum. Agora, um lugar que me surpreendeu demais, que também tá na lista dos top 3 aí, São Luís do Maranhão. Gente, eu não esperava tudo aquilo. Nossa, que lugar lindo, perfeito. É como eu digo assim, a gente tem um país rico, lindo, maravilhoso. A gente tem diversidade. Assim, ó, é muito diversificado, sabe? A gente tem opções de tudo aqui. E a gente, cara, eu digo, vamos viver. Não é porque eu trabalho com isso, sabe? Mas eu falo, Sim, o que e eu acho que a dá gente pra explorar leva. mais. E a gente percebe isso nesse movimento, né? De destinos. Claro, aqui na nossa região, a gente percebe o interior, como está sendo explorado. Eu acho que a gente começou a olhar para alguns destinos de uma maneira diferente, né? E é bem isso, com essa sensação da experiência, né? De experimentar alguma coisa diferente, né? Exato. Ai, que incrível, que incrível. E eu te ouvindo falar, dá uma vontade de ir. Cada vez que eu peço uma cotação para Sheila, ela me devolve e ela diz bem isso. Tu falou gostosinho. Ai, é um lugar bem gostosinho. Ela sempre me manda assim. Aí eu já tô imaginando a Sheila dizendo, esse lugar é bem gostosinho, tu vai gostar. Ai, meu Deus do céu. Planos para 2024? Como é que vocês estão se projetando? Como é que a Caetano está se projetando para esse ano aí, Sheila? Então, Novidades, como é que estamos? Então, a gente tá com o nosso calendário já aberto, né? Óbvio que algumas outras viagens também vão estar aparecendo. Isso que eu falo, calendário aberto é para essas de grupo, né? Mas, enfim, trabalhamos com todos os destinos, né? Eu sempre falo, o mundo tá aí, né? É para onde quiser. Me fala onde tu quer que a gente dá um jeito, né? Então, mas... A gente tem um projeto, estou desenvolvendo um projeto muito bacana, que ainda ele tá, é um filhotinho que está nascendo, mas é algo bem diferente, bem inovador, que eu quero trazer essa questão da cura junto com a viagem, assim, é algo que vai ser muito legal. Tu sabe que eu vi no teu perfil do Insta, não estava programada essa pergunta, vou perguntar. Vou te colocar na saia justa, não sei, bom, tá no perfil do Insta, tu pode falar. Empreendedorismo sistêmico?
É isso? Exato. Fala um pouquinho pra gente. Fiquei bem curiosa. Na verdade, eu estou começando a estudar um pouco mais sobre essa questão sistêmica, né? Que traz mesmo essa parte de olhar para dentro e olhar um pouco para trás também, sabe? É ordem, a gente começar a enxergar na questão da ordem, e ordem dentro dos nossos trabalhos, da nossa família, né? Honrar as pessoas, né? Então, saber que se a gente está aqui e a gente vive o que a gente vive hoje, é porque tem um legado, é porque alguém fez. Nós não trabalhamos sozinhos, nós não estamos sozinhos. Então, a gente precisa olhar para o outro, enxergar o que o outro fez. E não digo que a gente tem que amar, mas a gente tem que olhar para o lugar que aquela pessoa ocupa e saber que, por causa dela, a gente está onde a gente está. Então, assim, conseguir fazer ser um pouco mais leve. Eu acho que colocar as coisas no lugar, isso tudo traz... E tem a ver com isso. Tem a ver com essa parte. Projeto. O projeto tem a ver muito com essa parte sistêmica. Me chama que eu já quero participar. Com certeza. Daí já tem que vir aqui contar as novidades da Acelera aí, porque a gente precisa disseminar aquilo que é bom, novas ferramentas. Eu faço muita constelação desde 2018. Por isso que me chamou a atenção. É, isso aí! E é bem isso, né? Algumas coisas a gente não consegue muito explicar, né? E aí, claro, é um outro tema para um outro episódio. Eu não quis entrar muito justamente por isso. Mas tem a ver. O objetivo é esse, é trabalhar a questão das constelações. E isso foi depois da pandemia também que tu traz pra tua... Foi depois da pandemia. Porque, que nem eu te falei, a pandemia trouxe à tona algumas coisas. Porque a questão, eu sempre fiz terapia, né? A vida toda. Sempre voltei para essa parte. E eu comecei a olhar para esse outro lado, né? E as constelações já vêm me chamando já faz um tempo. Eu já comecei a fazer alguns cursos, alguns movimentos. E aí, esse ano, eu entrei de cabeça, de verdade. Ai, que bom. E eu quero trazer isso para as viagens, porque eu acho que vai ser transformador. E transformou muitas coisas na minha vida. E é aquela coisa, né? Se eu posso agregar mais um pouco, eu vou agregar. Eu acredito. Sheila, tu tem algum ritual, assim, que tu faz para te fortalecer como empreendedora? Seja networking, seja... Enfim, o que tu tem feito hoje para te fortalecer enquanto uma mulher de negócios que está cuidando do seu espiritual, né? Da sua evolução enquanto pessoa, enquanto mulher. Tem algo que tu tem feito aí que tu possa nos contar? Sim. Todos os anos, eu sempre busco, no mínimo, uma vez por ano, eu vou fazer uma imersão em alguma coisa, tá? Então, assim, eu sigo muitas pessoas, né? Eu digo que o Instagram, ele tem muita coisa boa. A gente pode usar a internet hoje pro bom ou pro ruim. É a gente que escolhe, né? Então, a gente tem essa liberdade. Claro. E hoje, a gente consegue encontrar muitos profissionais. Existem muitos mentores, muitas pessoas que trazem um conhecimento muito bacana de forma gratuita já no primeiro momento, né? Então, assim, eu sigo muita gente. E aí, quem me desperta, quem me chama atenção naquele período que é a pessoa que eu tô mais voltada, eu vou lá e eu faço uma imersão sempre, dessas imersões de 3 dias. Então eu vou, não importa onde. Eu já fiz Protagon, eu já fiz Mulheres Empreendedoras. Que legal. Eu já fiz esse movimento sistêmico, né? Então, assim, não importa aonde, se é São Paulo, se é Curitiba, enfim. Então, uma vez por ano, eu tiro esses dias, né? Que eu digo que é pra botar o dedo na tomada e recarregar, né? Porque sempre, querendo ou não, a gente traz a questão do empreendedorismo, Claro. mas a gente traz essa questão que é o que tu falou. Quando nós somos pequenos empreendedores, a gente tem que estar motivando, a gente tem que trazer, mas e a nós, Claro, quem traz? claro. Então, eu sempre sigo essas pessoas, estou sempre buscando, fazendo cursos, faço essa imersão. E eu vou te dizer que eu sempre fui uma pessoa de fé. E não vou te dizer assim, do quê? Mas eu tenho fé, eu acredito. Eu crio a minha verdade, sabe? Então, assim, tudo que me faz bem, que me movimenta e que me faz me sentir melhor, eu faço. Então, eu acordo de manhã, eu tenho um livrinho da gratidão, eu agradeço todos os dias, eu já começo agradecendo. Eu leio um trecho da Bíblia sempre, todos os dias. E é incrível, porque cada vez mais eu sinto que é como se eu estivesse recebendo uma resposta, sabe? E está?
Não, porque parece que assim, ó, é pro momento, sabe? É muito incrível. E eu tento respirar e tento enxergar. Porque a gente sempre tem a opção de ver o lado mais cheio e o lado mais vazio, né? E assim, que nem eu disse, a pandemia me mostrou que pode ser bem complicado. Mas, cara, eu tenho saúde. Tá todo mundo bem. Eu tenho como correr atrás do que eu quero. A internet tá aí. Se eu não tenho como pagar um curso, eu posso pegar um monte de coisa de forma gratuita. Né? Eu tenho contatos, eu tenho pessoas, eu tenho a internet para vender o meu produto. Vou reclamar do quê? Sabe? Levanta e faz. Então, assim, é isso que eu faço todos os dias de manhã. Eu me olho no espelho e eu digo, ó, a gente tem que fazer. Porque não tem ninguém que vai fazer por mim. Sou eu. Então, assim, ó, vai dar certo. Eu tenho um quadro dos sonhos, eu olho para ele todos os dias, eu digo, ó, é tu que eu quero. E eu vou atrás. Porque, assim, claro, eu não vou dizer que todos os dias, é lindo, maravilhoso. Não é. Não é todos os dias assim, não vou mentir, sabe? Mas eu vou atrás do que eu quero pra mim, sabe? E eu incentivo muito as pessoas que estão comigo, que estão próximas a mim, a isso, sabe? E eu acho que é isso, que a gente tentar... ao máximo, conversar com as pessoas que estão próximas para entender. E outra coisa que eu vejo cada vez mais é que, às vezes, o meu problema, eu não consigo enxergar a solução. Mas conversando com alguém, essa pessoa tem resposta para o meu problema, sabe? Então, a gente ser um pouco mais aberto, né? E a ambiência faz toda a diferença. Olha só que dica boa. Tentar encontrar pessoas que também estão vivendo esse momento. Que vibre na mesma energia, inclusive, Exato. Né, não, principalmente, né? Porque essa nossa necessidade de sentar do lado de alguém que te impulsiona pra frente. E às vezes as pessoas confundem essa nossa fala com a história da positividade tóxica, aquela coisa que basta acreditar. Não é isso. Não. Só que, cara, se tu já acorda enchendo o saco, se tudo é ruim, o cliente é ruim, o colaborador é ruim, porque o negócio é ruim, porque o governo é ruim, porque tudo é ruim. Cara, como é que tu vai atrair alguém que vai te trazer uma ideia? Não, tu só vai atrair gente que ressona na mesma vibe. É gente que reclama. Então, essa tua fala é tão acolhedora, tão real. Nós precisamos... Eu brinco. Aí sim é frase de Instagram. Tubarão nada com tubarão. Tubarão não vai nadar com sardinha. Então, assim, se tu quer ter as melhores ideias, ter alguém que te agregue, tu precisa saber escolher, desde quem tu segue lá no Instagram, quem tu vai consumir um conteúdo, o podcast que tu vai ouvir. Exato. E os eventos que você vai participar. Exato. E tu sabe que quando tu falava ali no início sobre as dores do empreendedorismo, de estar vivendo aquela dor lá na pandemia, muitas vezes sozinha, por quê? Porque nós tivemos muita dificuldade na nossa região de compartilhar dores e amores com outros empresários. Porque sempre teve muito isso. Imagina que eu vou sentar do lado do meu concorrente para falar um negócio, porque não sei o quê, porque vão me roubar. A gente sempre teve muito isso, né? Sim, isso é forte. Não quero generalizar. Muito forte. Graças a Deus tem muitas entidades, muitos lugares fazendo alguns collabs, núcleos de empreendedores que estão se juntando para tentar transformar e ressignificar isso. Mas às vezes com uma bandeirinha sozinha não é fácil fazer isso, né? E de novo, parece que a gente só encontra o cara que está ressonando aquilo que eu tô jogando pro universo. Então, cuida com aquilo que você, né? Como é que você acorda, que tipo de energia? Porque isso aí é coisa de abraçar as árvores, não é? Não. Mas é importante. É real, gente. Claro que sim. É muito real. Tu sabe que eu perguntei isso para ti porque eu tenho percebido o quanto isso tem feito a diferença na minha vida, os rituais, né? E realmente o ritual ele começa de manhã, quando você acorda, as primeiras coisas que você faz, os primeiros minutos do teu dia. Cara, como isso determina o resto do dia. Determina. Então, eu gostei muito, assim, que tu compartilhou, assim, porque é uma empreendedora da vida real que tá compartilhando. Não é a Thaís que tá falando que tem que abraçar as árvores. Não. Que bom ouvir isso, saber que eu brinco com essa expressão de abraçar as árvores, mas enfim. Mas sabe que lá no escritório a gente tem uma regra. Tem uma regra lá que funciona super bem. Se reclamar,
Reclama uma vez, reclama duas. Na terceira vez, tem que parar o que tá fazendo e falar em voz alta 3 coisas a quais é grato. Não tem. Tá reclamando demais? Porque pode não parar. dá, né? Não, lá a gente faz assim. E pega muito isso, né? Pega, então tu guria, imagina se tu pega. tá o tempo inteiro falando sobre o negócio que não tá ruim, o cliente que não fecha, Pega. o negócio que não vai. Como é que tu quer que a tua equipe, como é que tu quer que as pessoas que estão ali ao redor vibrem numa outra energia, se é só isso que ela... Exato. Ou se a galera não quer entender como energia, é como exemplo. Pensa no exemplo. Qual é o exemplo que você dá dentro do teu negócio? Independente se tu é dono, se tu é líder, se tu é um profissional liberal. Aquilo que você fala, o comportamento que você tem na frente dos demais, né? Porque Exato. essa é a energia que tu tá emanando para quem tá ali ao redor e pro universo. Eu brinco que nós somos como uma rede de Wi-Fi, né? Vai conectando. Olha Então, isso aí. presta atenção no que tu verdade. tá te conectando. O que É tu tá verdade. mandando aí verdade. pra ver o que volta, né? Não, é aquela história de prateleira caindo, ai, que felicidade. Não, Tocando óbvio que não. violino, Titanic afundando. não é isso, né? Não. Mas é o que a gente fala, sabe? Eu falo muito lá dentro da empresa e as meninas sabem, eu sou assim, até na hora de contratar, uma das coisas que eu sempre, né? E aí? Opa, como é que é essa história? Eu sempre pergunto pra pessoa. Não vem lançar o meu negócio aqui. Tu acha que tu é uma pessoa que, né? Eu sempre falo, porque, ó, pra mim é importante. Ok, tu vai ter o teu dia ruim, vai ter... Mas assim, o que a gente vai fazer pra mudar isso? Sabe? Porque é como um problema. Problema vai existir. Não existe uma vida colorida, né? Os dias cinzas vão estar aí, eles vão acontecer. Mas o que a gente vai fazer com aquilo ali? O que eu vou fazer? Qual que é a solução? Ah, eu tenho um problema, beleza. E qual é a solução? O que a gente vai fazer? Vamos pensar junto. Vamos pensar numa solução. Ah, meu dia não tá legal? Beleza. Ah, então vamos todo mundo sair pra almoçar junto hoje. Vamos mudar essa energia. Vamos botar uma música boa. Pra mim, isso funciona demais, demais. Não tá legal? Eu boto uma música boa, eu boto um axé, assim, ó. Tema de carnaval, Salvador, assim. E é o coletivo, Muda, né, Sheila? Não muda. adianta, né? E muda. Olha só, tu já tá dando algumas dicas quando a gente tá se aproximando ao final do programa. Tem a pergunta que vale ouro. Inclusive, se você quiser patrocinar esta pergunta, deixa aqui. Se quer ser parceiro do Acelera Aí, deixa aqui nos comentários que a gente entra em contato. Qual é a dica, a estratégia que a Sheila Zamboni da Caetano Turismo vai dar para quem tá ouvindo, para quem precisa se desenvolver a sua carreira, acelerar a sua carreira ou o seu negócio, independente do segmento que está? Qual que é a grande dica, a grande estratégia que tu vai deixar assim como dica de ouro? Ai, olha, eu acho que a primeira, o mais importante que eu vejo é pague o preço, né? Porque quando eu falo pague o preço, é aquela coisa de que começa o dia, sabe? Tem que acordar mais cedo, pague o preço. Levanta, desliga o soneca, vai lá e acorda, né? Ah, eu preciso melhorar as vendas. Vai tentar estudar, vai fazer um curso, vai buscar. Ah, mas eu não tenho dinheiro. Paga o preço. Porque se a gente dá o passo, a gente vai correr atrás. A gente vai buscar, sabe? Então, eu acho que essa é a maior dica, uma das maiores dicas que eu posso dar. E a ambiência, como a gente estava falando. Busque pessoas que busquem o que tu quer. Na vida pessoal, na vida profissional, em tudo. E empreender é isso, né? Vão ter dias bons, vão ter dias que não vão ser tão bons, mas a gente não pode desistir. A gente tem que buscar e acreditar. E também ter um diferencial. Eu acho que isso é fundamental. Não é inventar roda, não é começar, né, criar algo novo, mas algo do teu jeito. No que tu é bom? Todo mundo é bom em alguma coisa. Pega isso que tu é bom e inclui dentro do teu trabalho. Eu acho que isso vai fazer toda a diferença. Que delícias de dicas! Incrível, é verdade. Eu acho que é isso. Essa é a sacada. Não que seja fácil, né, Sheila? Não, não é. é. É difícil a gente ter essas respostas, mas o importante é quando você começa a olhar para isso, né? Exato. E bem isso. Eu acho que a tua fala, o trabalho devolve. Esses dias eu ouvi isso. O trabalho devolve. Você faz, o trabalho devolve. Devolve. O trabalho devolve. Devolve. A gente sempre vai ter a dificuldade, né? Tudo tem dificuldade. Permanecer no mesmo lugar é difícil, mudar é difícil. Exato. Fazer é difícil, não fazer também é. difícil. A gente vai precisar... As duas dificuldades a gente não consegue ter. A gente vai ter que escolher uma das duas, né? Exato. Então,
esse movimento, o acelera aí pelo próprio nome, né? Acelera. E às vezes o acelerar é dar um passo. Exato. Às vezes acelerar não é sair correndo uma maratona e chegar em primeiro lugar, porque isso é muito lindo lá no Instagram. Na vida real, dar o primeiro passo às vezes é tão dolorido. Tão, machuca tanto, mas é esse passo que vai determinar lá a linha de chegada, né? Nossa, que frase bonita, esse aqui é um corte que eu quero botar no Instagram. Olha que lindo. Mas olha só, Sheila, incrível, obrigada, que ó, passa rápido demais, né? A gente podia ficar horas aqui, com né? certeza, né? Porque eu tenho assunto assim, ó, pra falar queria até saber amanhã. dos teus roteiros, me conta como é que foi visitar ao final da cobra, lá naquele lugar lá. Eu queria saber de, mas não podemos, né? Sheila, infelizmente. Onde é que a galera que tá te ouvindo te encontra? Deixa aí o teu último recado, né? Venda teu peixe. Então, nós estamos... o meu @ é Sheila Zamboni, com CH, né? Da empresa é Caetano Turismo, @Caetano Turismo, com I, de Índia, né? Ó, alfabeto fonético. E nós ficamos, então, aqui em Caxias do Sul, na Moreira César, próximo ao Colégio São João Batista. Se tu quiser ir lá pra gente conversar, tomar um café, né, decidir qual é o teu próximo destino, sozinho, em grupo, enfim, vai ser um prazer receber você lá. E vale a pena, eu sou cliente, então assim, Verdade. uma experiência incrível, super endossada. Sheila, mais uma vez, muito, muito obrigada por abrilhantar o Acelera aí com a tua energia. Eu acho que a tua história é tão linda quanto tu, mas não é nessa figura da energia mesmo, de alguém que ressona positivamente, mesmo com tudo que tu passou. Então, eu acho que realmente muito inspirador poder te ouvir e poder ver a verdade que tem na tua figura. Muito obrigada por compartilhar a tua história. A gente espera que a galera tenha curtido tanto quanto eu curti estar contigo nesse momento. Foi um prazer enorme, é um prazer. Tu sabe que eu tenho uma admiração enorme por ti, a Thaís Pessoa, né? Que é uma pessoa que me inspira de verdade, né? Sempre. E um prazer enorme estar aqui. É um projeto lindo, maravilhoso, que eu tenho certeza absoluta que vai crescer cada vez mais, porque nós precisamos disso, né? Os empreendedores agradecem isso, porque é um acalento para a alma. A gente poder ouvir outras vozes e entender que a gente não tá sozinho. Não importa o ramo, a gente não tá sozinho. E não estamos mesmo. Né? Gente, o episódio de hoje acabou. Eu espero que vocês tenham gostado, assim como a gente gostou. Até a próxima. Tchau, tchau. Wow.